pegar só uma água e a gente começa, tá? Bom dia, gente, tudo certo? Áudio, a imagem. Show. Então, como eu falei para vocês na semana passada, hoje nós vamos ver aqui sucessão ecológica, certo? E aí na próxima semana, antes ainda da gente finalizar com a poluição ambiental, a gente vai ver os biomas, certo? E depois de a gente ver os biomas é que a gente finaliza essa primeira parte ecológica com a poluição ambiental. E aí que a gente entra naquela parte mais relacionada, certo? Então hoje a gente vai começar aqui com sucessão ecológica, que é um processo da natureza de transição, né, de ambientes. Então, o que seria a sucessão ecológica? A sucessão ecológica é a troca gradual e ordenada de comunidades que ocorre em um ecossistema desde a sua colonização até esse ecossistema atingir a comunidade clímax, certo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, né? A gente tem um ambiente que anteriormente não tinha vida. Que exemplos são esses de ambientes que podem sofrer uma sucessão ecológica primária, que a gente vai ver? Ambientes como rochas, areias, certo? Locais onde não há vida. E aí há a presença das espécies pioneiras que vão começar a colonizar esse ambiente. E aí, a partir da presença dessas espécies, vai aumentando a complexidade do local, consequentemente o fornecimento de recursos que existem nesse local. E à medida que isso vai acontecendo, a gente vai aumentando a complexidade de nutrientes e também a complexidade de espécies. E à medida que o tempo vai passando, esse ecossistema tende a atingir um nível de complexidade maior, ou seja, é o chamado clímax do ecossistema. Então, estudar a sucessão ecológica ela é de suma importância. Por quê? Principalmente porque a partir do momento que nós estudamos como ocorreu a sucessão ecológica em um determinado ambiente, a gente vai ter o conhecimento de que espécies pioneiras são adaptadas àquele local, ou seja, quais espécies que iniciaram a colonização naquele local que obtiveram sucesso, que a gente já sabe que vai dar certo. Então, a partir desse conhecimento, não está focando aí e os outros, está focando? Não está focando aí também? Aqui no meu também tá normal. Então deem o feedback, o restante. Então deve ser a internet mesmo, pessoal, infelizmente. Certo, então vamos continuar. A partir do momento em que a gente tem o conhecimento dessas espécies pioneiras que tiveram sucesso no processo de colonização, que são espécies mais adaptadas,
a gente vai o quê? Ter facilitado o processo de inserção das espécies intermediárias. Isso, consequentemente, facilita com que a gente atinja o clímax naquele ecossistema de forma mais rápida e eficiente, certo? Em vez de levar longos anos para que o clímax seja novamente atingido naquele local que foi danificado, com todo o conhecimento que a gente tem das espécies que colonizaram até chegar ao nível do clímax naquele ambiente, a gente consegue determinar que espécies nós podemos inserir para facilitar e otimizar esse processo de sucessão, certo? Então, a sucessão ecológica ela pode ser classificada em dois tipos: sucessão primária e sucessão secundária, certo? A sucessão primária ela ocorre quando em ambientes que são desprovidos de vida completamente, certo? E que antes eles não tinham vida em nenhum momento. Então são ambientes desprovidos de vida, como eu falei para vocês, a areia, as rochas, pedras vulcânicas, né, que passaram pelo contato com a lava. Então são ambientes que nunca tiveram presença de vida. Enquanto na sucessão secundária, o ambiente era antes ocupado e ele sofreu alguma perturbação. Ou seja, era um ambiente já atingido o seu clímax e aí devido a alguma perturbação, seja natural, enchente, furacão, terremoto, certo? Ou então humana, né, que são as queimadas, o desmatamento. Então, alguma perturbação de causa natural ou humana vai fazer com que esse ambiente perca toda a biovida que ele tinha antes e passe a ser um ambiente inóspito, um ambiente sem vida, que a gente pode então passar por todo então vai ser um ambiente sem vida que vai então passar novamente pelo processo de sucessão ecológica até atingir o clímax novamente, certo? Então a gente tem aqui um exemplo de sucessão ecológica primária. Nós temos aqui rochas, vocês podem observar que a profundidade abaixo dessas rochas não tem nenhum tipo de nutriente ou solo favorável ao crescimento de espécies. Então, no processo inicial de colonização desse local sem vida, a gente tem principalmente a presença de líquens e musgos, certo? Eles que vão iniciar o fornecimento da matéria orgânica necessária para que venham espécies intermediárias, né? Espécies um pouco mais complexas, como a gente tem as ervas, pequenos arbustos, temos as graminhas, certo? E novamente, à medida que essa complexidade dos indivíduos vai aumentando, a gente vai aumentando aqui, ó, a complexidade também da matéria orgânica disponibilizada. Então, à medida que isso vai ocorrendo, vai favorecendo a existência de espécies mais complexas. Aqui no próximo nível, a gente já vê que tem um matagal com arbustos médios a grandes. Isso também vai favorecer que, de fato, esse ecossistema atinja, como a gente vê aqui, um solo rico em nutrientes que permite que espécies mais complexas, maiores, que atraem outros tipos de espécies mais complexas e maiores também, se estabeleçam finalmente nesse ecossistema, atingindo o clímax do local. Ou seja, na sucessão primária existem todas essas fases, porém o ambiente inicial ele não tem vida e ele é pobre em nutrientes. Esses nutrientes vão aumentando em complexidade e disponibilidade à medida que essa sucessão vai ocorrendo, certo? Já aqui no caso da sucessão ecológica secundária, a gente tem um ambiente que antes era colonizado por árvores que já tinha atingido o seu clímax, né? Já tinha espécies complexas e aí passou por alguma perturbação, seja humana, seja natural. Aqui no caso a gente vê, ó, uma queimada, né? Ou então um incêndio que pode ocorrer de forma natural também.
Isso acarretou na morte das espécies que estavam ali naquele ambiente. E aí ele precisou passar por um processo de sucessão novamente para atingir o clímax mais uma vez. Aqui no caso, a gente já tem uma quantidade de nutrientes base, né? Então a gente permite que essas espécies pioneiras se instalem de forma mais rápida do que num ambiente totalmente não habitado anteriormente, certo? E assim sucessivamente, quando vai aumentando a complexidade dos indivíduos, vai aumentando também a disponibilidade e complexidade de nutrientes naquele solo que foi danificado também no processo de perturbação. Tô gravando. Então, naquele processo de perturbação, vai evoluindo aquele ambiente até se atingir novamente o clímax. Quando isso ocorre de forma natural, leva-se em torno de 150 anos, e no caso de uma sucessão primária, leva-se mais tempo ainda. Então, por isso a importância, por exemplo, de quando se quer recuperar um ambiente, como eu falei para vocês, se eu já conhecer que espécies estão adaptadas àquele tipo de solo, àquele local, eu já posso realizar a introdução dessas espécies e aí otimizar esse processo de obtenção do clímax daquele ambiente, ok? Então, Frederick Clements, ele postulou a teoria descritiva da sucessão, certo? Em que ele diz que a sucessão ecológica consiste de 6 etapas até se atingir o clímax. A primeira delas é a nudação, certo? Surge um ambiente inóspito, certo? Um ambiente em que não há vida e não há nutrientes, seja o ambiente naturalmente sem vida, né? Como é o caso de areia e rochas, ou então aquele ambiente que foi tornado assim através das perturbações, certo? Então, após a fase de nudação, que é o surgimento desse ambiente, a gente tem a fase de migração, que é a chegada, né, de sementes, a dispersão de sementes ou de esporos daquelas espécies que são pioneiras, né, que realizam aquela primeira colonização. Essas espécies, já que estamos em condições de ambientes inóspitos, são espécies que não demandam muita energia para poder se desenvolver e também são tolerantes justamente a quê? A condições adversas, certo? Então essas espécies se estabelecem nesse local, iniciam a modificação desse local, tornando-o mais complexo, disponibilizando recursos orgânicos para que possam vir outras espécies, certo? E que a excese é quando de fato essas espécies que vieram através da dispersão, elas se estabelecem no local, e aí quando elas começam a fornecer mais elementos complexos, elas permitem que outras espécies venham colonizar aquele ambiente, e aí vem para a quarta fase, que é a fase de concorrência, que nada mais é que uma competição interespecífica, né? E ao longo dos anos, nesse processo de competição interespecífica, que é a fase seral, que a gente vai ver, certo? As espécies que iniciaram a colonização vão sendo substituídas por espécies mais complexas. É o que a gente viu na aula anterior? É a substituição de espécies através do princípio de Gauss, né? À medida que esse ecossistema está evoluindo, ele está sofrendo a sucessão para atingir o seu clímax, essa competição que ocorre entre as espécies vai sempre gerar o quê? A eliminação de uma, né? O princípio da exclusão competitiva. Então, uma espécie sempre vai ganhar enquanto a outra vai ser eliminada. Então, essa outra etapa do processo de sucessão é a chamada reação, em que vai havendo essa substituição, e isso ocorre diversas vezes, certo? E por último, a gente tem a etapa da estabilização do ambiente, certo? Em que as espécies vão ser substituídas por elas mesmas. Então, no momento em que determinadas espécies morrem, elas não vão ser substituídas por espécies mais complexas, ou seja, não é uma exclusão competitiva. É apenas o processo cíclico de vida e morte que ocorre naquele ambiente naturalmente.
Então, elas vão ser substituídas por elas mesmas, certo? E quando isso acontece, finalmente o ambiente atinge o seu clímax nessa sucessão ecológica. Então, a sucessão ecológica ela é dividida em 3 etapas, certo? A gente tem a ecese, que é o estabelecimento das espécies pioneiras, certo? Que são aquelas espécies que não demandam moléculas complexas para o seu desenvolvimento e ainda por cima são tolerantes a condições adversas, certo? Então, o estabelecimento dessas espécies pioneiras é a chamada etapa ecese. A gente tem como exemplo os líquens, né, que são associados, a gente viu lá, né, no mutualismo obrigatório, que é a associação entre os fungos e as algas. Nós temos aqui o musgo, né, que a gente vê muito chamado aqui como o lodo, né, que forma ali nas pedras das praias. A gente tem pequenos arbustos e também as gramíneas. São ainda espécies pioneiras, certo? Aquelas espécies que iniciam a colonização desse ambiente sem vida. E aí, a partir do momento em que essas espécies realizam essa colonização e aumenta a complexidade do ambiente, tanto em nutrientes como em espécies, elas permitem que passe-se para a próxima fase, que é a fase de cereal, onde a gente tem o estabelecimento já de espécies de médio porte, né, arbustos de médio porte e árvores de pequeno porte, que também vão aumentando a complexidade do ambiente e permitem que se chegue finalmente à última etapa da sucessão ecológica, que é o estabelecimento do clímax, quando aquele ambiente estabilizou, né, ele atingiu a sua estabilidade. E aqui nós vemos que nós temos a presença das espécies pioneiras, claro, temos também a presença das espécies da comunidade cereal, que são essas espécies intermediárias, e aí já temos também o estabelecimento de espécies complexas, né? Aquelas espécies de árvores maiores, que permite o estabelecimento também de espécies animais. Então, essa etapa permite o estabelecimento também de espécies animais mais complexas, não só vegetais. Então, a gente atinge o clímax, certo? Então, essas são as 3 etapas da sucessão ecológica. E aí, dentro das etapas da sucessão ecológica, a gente pode detalhar cada uma delas dessa forma, né? A gente viu ali que a ecese, que é o estabelecimento das espécies pioneiras, consiste no estabelecimento de espécies de fácil dispersão, certo? Ou seja, elas não precisam elas são facilmente dispersadas através do vento, de insetos voadores, elas não precisam de dispersões complexas, certo? Elas são facilmente levadas a esses ambientes. Da mesma forma que elas são tolerantes a condições extremas, elas conseguem sobreviver a ambientes contaminados, ambientes salinos, certo? À medida em que há o aumento da complexidade, né, devido à presença das espécies pioneiras ter permitido essa situação, com esse aumento da complexidade, nós temos o estabelecimento da segunda etapa, que é o cereal, né, em que há o aumento dos recursos que vai permitir o quê? A diversificação dessas espécies vegetais e automaticamente a diversificação das espécies animais. E aí, por fim, quando há estabilização, né, quando há o fim da competição interespecífica, o fim da exclusão competitiva, é quando esse ambiente finalmente atinge o ciclo de vida e morte para as mesmas espécies, ou seja, aquelas espécies que morrem dão espaço às mesmas espécies, certo? Então atinge-se o clímax, porque o ecossistema finalmente entrou em equilíbrio com o meio, ok? Dentro do clímax, a gente tem diversas características que o definem, certo? Então, o clímax, quando ele entra em equilíbrio com o meio, finalmente, ele atende a essas características aqui. O clímax, ele tem um ciclo de vida longo e complexo, certo? Ou seja, o ciclo que eu mostrei anteriormente de vida e morte não é algo que ocorre rápido. São anos que levam para acontecer esse ciclo de vida ou morte dessas espécies mais complexas, certo? O
devido à complexidade dos organismos que estão presentes no clímax. Os indivíduos são grandes, seja os indivíduos vegetais, né, que são árvores de grande porte, sejam os indivíduos também animais que chegaram àquele ambiente devido à disponibilidade dos recursos, certo? Então, aqueles indivíduos também serão animais de grande porte. É óbvio que não se exclui o que eu falei anteriormente. No clímax continua existindo as espécies pioneiras e as espécies intermediárias, certo? Então, automaticamente existem as espécies animais pioneiras e as intermediárias. Um não exclui a outra. Mas aqui a característica principal, já que na Essese nós temos a pioneira, na Ceral nós temos a pioneira e temos as intermediárias. No clímax, a característica principal que o diferencia é a presença desses indivíduos maiores, certo? De grande porte, com um ciclo de vida longo e complexo. Então, a diversidade será elevada. Automaticamente, se eu tenho indivíduos complexos, de grande porte, eu vou ter teias alimentares altamente complexas dentro do clímax, certo? Que a gente viu. A matéria orgânica ela vai ser de qualidade, por isso que houve o estabelecimento do clímax, porque houve a disponibilidade desses recursos orgânicos de qualidade e ocorre uma maior sobrevivência competitiva. Ah, professora, quer dizer então que no clímax ainda ocorre a competição? Sim, é claro que vai ocorrer a competição, mas a gente viu na aula passada, o clímax é uma relação ecológica, mas não há passos tão curtos como é no processo até se atingir o clímax, certo? Então, dentro do clímax ocorre uma competição e devido a essa maior disponibilidade de matéria orgânica, a diversidade de indivíduos e ser um ambiente mais complexo, a exclusão competitiva se reduz a níveis muito baixos, mas é óbvio que ela ainda pode ocorrer, ok? Então, nós temos alguns tipos de clímax, certo? Nós temos o clímax climático, em que as espécies que estão lá presentes vão corresponder mais ao clima do que às condições geradas no processo de sucessão, ou seja, pode haver muita matéria orgânica, muita matéria complexa disponível, mas devido ao clima daquele ambiente, aquele clima que terá sempre aquela característica. Então, são características o quê? De um tipo de monoclímax. O clímax climático é característico de monoclímax, que só dependem da condição climática do ambiente. Qual é o exemplo que a gente tem disso? Aqui as dunas, o clímax atingido nas dunas é esse, né? Que a gente vê ali aqueles pequenos arbustos, né? A formação dessas plantas de baixo porte, porque o clima na região só permite que aquele ambiente de areia atinja esse tipo de conformação com as espécies, certo? Da mesma forma que o clima semiárido, também pelas altas temperaturas, permite que o clímax da região seja o quê, né? Também a presença desses baixos arbustos e principalmente de cactos, que são resistentes àquelas temperaturas elevadas. Então aqui o clímax dessas regiões, desses dois ambientes, tanto lá da região do sertão como da região das dunas, ele é que vai determinar como vai ser o final do clímax desse ambiente, certo? Compreenderam? Outro tipo de clímax que a gente tem é o clímax edáfico, e nesse caso as espécies vão corresponder às condições do solo, ou seja, quanto mais rico o solo, mais rico será o ambiente. Isso é característica de um clímax policlímax, ou seja, em que ele vai depender de diversos fatores, não apenas do clímax. Vai depender do solo, vai depender das condições sazonais. Então a gente tem aqui como principais elementos, mas esse tipo de clímax ele é característico de todos os ambientes florestais, né? Todos aqueles ambientes que são ricos em complexidade de substâncias e indivíduos,
mas a gente tem como principal exemplo para facilitar a visualização ambientes como pântanos e também aqui os ambientes halófilos, né, que tem uma grande quantidade de sal, ou seja, a concentração de sal nesses ambientes e a de algas aqui nos pântanos faz com que todos eles tenham sempre as mesmas características, ou seja, a prevalência das mesmas espécies, certo? E isso é determinado pelas condições nutricionais e não pelo clímax. A gente viu agora semelhante, né, no clímax climático, que as espécies serão também sempre as mesmas no clímax climático. Então não é a mesma coisa, não, porque ali é determinado pelo clima e aqui é determinado pelo solo, né, pelos nutrientes disponibilizados, ok? Nós temos ainda o clímax cíclico, né, em que as espécies são interdependentes e tem um clímax temporário devido às mudanças das estações, né? Esse aqui é bem óbvio, né? A gente tem aqui uma floresta durante o verão, que a gente tem essa característica aqui, há o clímax atingido, e no momento em que a estação muda para o inverno, esse clímax ele é perdido porque muitas espécies se perdem, porque a redução da temperatura faz com que isso aconteça. Então aqui a floresta está no clímax atingido, mas esse clímax será temporário até o momento em que a estação que não é favorável a esse clímax aparecer, certo? Então ele fica sempre trocando, é cíclico, certo? Então em determinado momento ele está no clímax e no outro momento não. Não se confundam com o cíclico que eu me refiro lá, ao clímax de espécies que estão sempre morrendo, mas dando lugar a elas mesmas. Não é esse sentido de ciclo, mas de cíclico porque em um curto período, né, o período de um ano, esse ambiente atinge o clímax e em um curto período, de um ano, esse ambiente atinge o clímax e depois sai desse clímax e volta novamente a atingir o clímax, certo? E por último, a última classificação do clímax é o desclímax. O desclímax ele está relacionado a ambientes que sofrem distúrbios recorrentes, mas que se recuperam devido às suas espécies resilientes e resistentes. Quais são os principais exemplos que nós temos disso? Os principais e únicos exemplos, né, são aqueles ambientes em que a gente tem o desmatamento, né, a remoção de todas as espécies, ou seja, através do desmatamento, ou da colheita, ou da rotação de culturas, certo? Então, consiste o quê? Nas plantações, né? Na produção de fazendas, plantações, que são ambientes que constantemente são perturbados para a remoção das espécies vivas daquele ambiente, mas como são ambientes voltados para a produção, né, para o lucro, eles rapidamente têm reinserido espécies que são de fácil implantação devido à resiliência e à resistência, e aí nós temos novamente um campo todo plantado. Então a gente tem como exemplo aqui as fazendas mesmo, naturalmente, que removem as espécies para a distribuição e logo depois, mesmo tendo removido toda a vida do ambiente, elas retornam novamente para a produção do próximo ano, certo? Então esse é o último tipo de clímax, que é o desclímax. Por fim, a gente tem a única exceção da sucessão ecológica que a gente viu em detalhe, que a sucessão ecológica ela ocorre sempre em um ambiente sem vida, ou seja ele sem vida pela condição física, né, de ser areia, rocha, ou seja, por alguma perturbação natural ou humana.
Já no caso das florestas, elas estão constantemente sofrendo a sucessão ecológica, mas elas são uma exceção por quê? Porque não são ambientes totalmente sem vida. Ela é uma sucessão dinâmica e há vida desde o início dela, certo? E como é que ocorre essa sucessão e por que ela ocorre constantemente? Naturalmente, as árvores caem dentro de uma floresta, certo? Seja por ação dos raios, seja por ação da chuva, seja por ação do homem com os desmatamentos, certo? Então, no momento em que essas árvores caem, primeiramente elas matam outras espécies menores no momento da queda, e aquelas que não morreram, mas que estão o quê? Adaptadas à condição de proteção do dorsal das árvores maiores, não vão se adaptar àquela exposição maior do sol sobre elas, certo? Então há a morte das espécies menores, porque elas não têm mais a proteção do dorsal das árvores maiores, ou seja, todos os organismos dos maiores até os menores vão morrer naquele local em que houve essa queda, em que houve essa intervenção. No momento em que há a formação dessa clareira nesse ambiente, a gente tem que espécies pioneiras próximas são facilmente trazidas por animais, ou seja, não há necessidade de esperar que o vento traga alguma semente ou com algum inseto, não. Os próprios animais próximos, né, que estão ali em torno, já que é uma clareira, na floresta ao redor daquela clareira, vão trazer novas sementes, novas fontes de espécies pioneiras. E automaticamente, se é o ambiente em torno, né, que eles estão compartilhando, aquelas espécies pioneiras, elas já são o quê? Já são adaptadas àquele local, não é isso? Então já sabe que elas vão dar certo. Então essa adaptação é muito mais rápida, muito mais eficiente, favorecendo então que aumente a complexidade ali na clareira e venha então as espécies intermediárias que também já se sabe que tem um sucesso naquela região, favorecendo que o retorno ao clímax de forma mais rápida e eficiente. Então é assim que ocorre a sucessão ecológica em florestas. Há essa dinamicidade, certo? Porque há um princípio de vida desde o início. E aí, devido à presença das regiões em torno, facilita que essa região retorne ao clímax de forma rápida. E isso ocorre de forma constante em todas as florestas, certo? Então a gente vê aqui na figura, ó, aqui no caso a gente tem uma intervenção humana em que houve o desmatamento e por fim a queimada do ambiente, né? Então a gente tem que houve a destruição seja das espécies de grande porte como de menor porte, e aí os animais começaram a trazer, os animais do entorno, passando por aquela região, começaram a trazer as espécies pioneiras já adaptadas àquele tipo de região, e ele favoreceu, né, o crescimento dessas espécies pioneiras. Com o crescimento das espécies pioneiras, aumentou a complexidade do ambiente e favoreceu também o crescimento das espécies intermediárias, também já adaptadas. Então não houve todos aqueles processos de reação, né? Aquela etapa de reação da teoria do Clements. Então não houve vários processos de reação, de exclusão competitiva, porque já vieram ali as espécies adaptadas àquela região. E com isso ocorrendo, favorece que se atinja o clímax de forma muito mais rápida e eficiente naquele ambiente. Certo? Alguma dúvida? Sim. Porque a partir do momento em que há o desmatamento, há a remoção das raízes também, certo? E no momento que a gente remove as raízes, como elas são muito profundas, elas acabam formando fendas muito grandes no solo. E qualquer passagem de água lixivia aquele solo, removendo todos os nutrientes. Mais alguma? Vamos lá. Então,
Eu vou enviar para vocês mais tarde a atividade, certo? A atividade serão questõezinhas novamente. E aí algumas poucas questões que, se vocês quiserem, vocês dividem, mas do mesmo jeito me enviem individualmente, com o nome, semestre e nome da disciplina no assunto, certo? E aí eu envio para vocês mais tarde. Já vou fazer aqui o upload da aula e também envio o link para vocês e os slides da aula. Inclusive, deixa eu mostrar para vocês que eu não coloquei na aula passada, mas eu coloquei nessa aula dos dois, certo? Eu coloquei o material de estudo de relações ecológicas, porque vocês devem se lembrar que os meus slides lá na aula presencial, eles tinham todo o conteúdo lá, eles tinham bastante texto, né? Que era para vocês já poderem estudar diretamente por eles, certo? Então, como aqui a gente precisa de um layout que permita uma visualização melhor, então eu tirei essa quantidade de texto. Mas aí eu coloquei após as aulas, certo? Para que vocês possam estudar. Então, todo o conteúdo de relações ecológicas e também lá no final. Pronto, aqui. Também depois já vai ter o conteúdo de sucessão ecológica. Então, tudo que vocês precisam estudar para a minha disciplina, eu estou fornecendo para vocês dentro desses slides. E assim vai ser sucessivamente nos próximos, certo? Eu sempre vou colocar o material de estudo junto aos slides depois. Beleza? Pronto. Nenhuma dúvida? Podemos encerrar? Ok. Então, até a próxima terça-feira, mesma coisa, 7h30. Vou procurar não me atrasar dessa vez, tá? Desculpa aí. Bom dia, gente.